Bom dia, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que tenha passado uma semana muito bem, né, debaixo da presença do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição número 4, né, da revista Vida de Oração, assim como os irmãos já tiveram estudando aí também as lições 1 e 2 e 3. Hoje estaremos estudando sobre a vida de Jacó, tá bom? Mas antes de começar, curve suas cabeças, vamos orar. Obrigado, meu Deus, por mais este dia, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, ó Deus, de estar aqui, ó Deus, podendo estudar um pouco mais da Tua Palavra, ó Deus. Abençoa, ó Pai, esteja conosco, ó Deus, e para que essa palavra, ó Pai, possa entrar nos nossos corações, ó Pai, que possamos entender, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu falei aqui, a gente vai estudar o livro sobre a vida de Jacó, né? E o tema é um pouco curioso, né? Porque a revista fala vida de oração e o tema fala Jacó luta com Deus. Então, assim, é um tema bem curioso e basicamente a gente vai estudar desde do capítulo 25 de Gênesis, né? Até o capítulo 32, né, de Gênesis, e passando por toda a vida de Jacó. E os irmãos vão ver como é interessante, tipo, a abordagem que o autor fez, né, voltado para a vida de oração. E aí no final a gente entende também todo o contexto depois e aonde que encaixa a oração aí também. Bom, o autor também do texto, ele dividiu, né, em alguns tópicos e subtópicos também. E o primeiro tópico, quando ele traz aqui pra gente, ele fala que a luta de Jacó começou já no ventre, né? Então, esse é o primeiro tópico que tem da revista, da lição de hoje, que a luta de Jacó ela já começou desde o ventre. E isso ele fala lá no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 22, que diz o seguinte: os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Então aqui já mostra que essa luta entre Jacó e Esaú já começou desde o ventre, né? Então aqui fala que Deus falando, né, que 2 nações teria no ventre ali, né? Então uma nação será mais forte do que a outra, né? E o mais velho servirá ao mais novo. E para aquela época não era costume isso, né? Sempre o costume o novo servir ao mais velho, né? E aí a gente vai entender depois, durante o decorrer da história de Jacó, como isso aconteceu, né? Bom, e para esse tópico aí, ele fala sobre a soberania de Deus, né? Então ele ele fala sobre a soberania de Deus em 3 subtópicos, que vai falar sobre o quê? Primeiro é a aliança feita com Abraão, né? Então aqui ele vai falar aqui no capítulo 17, né? Então no capítulo 17, no versículos de 1 a 8, ele volta lá atrás, né? Então ele conversa com Abraão e ele fala sobre essa aliança que ele fez com Abraão, né? Então aqui o texto é um pouquinho longo, acho que vale a pena a gente ler, né? Que ele fala assim, ó: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Fartei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti.
Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e suas gerações, como aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Então aqui Deus já está mostrando a Abraão o seu propósito, né? Então firmando essa aliança com Abraão, né? E essa aliança viria depois também através dos seus filhos, né? Do seu filho, né? Mais especificamente de Jacó, mais tardiamente depois chamado de Israel, que deu origem depois às 12 tribos, né? E então esse é o primeiro ponto da soberania de Deus sobre a vida de Jacó, né? Então por isso que fala desde o ventre, porque foi feita essa aliança com Abraão, né, seu pai, e aí essa aliança seria, o fruto dessa aliança seria Jacó. O segundo ponto que fala também sobre a soberania de Deus era o propósito de Deus, né? Então tudo isso estava relacionado ao propósito de Deus. E lá em Romanos capítulo 9, versículo 11 e 12, Paulo diz o seguinte: contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então aqui Paulo já mostrando já que o propósito de Deus para isso, na verdade havia um propósito de Deus para isso, né? Era depois de acontecer tudo aquilo que vinha depois da história, né, de Israel. Então Deus tinha um propósito ali. Além também disso, a soberania de Deus também estava relacionada também ao cumprimento também da palavra de Deus, né? Então Deus estava cumprindo a sua palavra, né? Então assim, até como diz aqui também em Malaquias, né, 1, 2 e 3, diz o seguinte: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então aqui, o primeiro ponto já mostrando para a gente aqui, falando sobre essa luta então de Jacó, por esse motivo começou desde o ventre, né, de sua mãe. Passando isso, a gente vai para a segunda parte da lição. E a segunda parte da lição mostra também que a luta de Jacó não parava por ali, né? A luta de Jacó continuava. Então a próxima luta foi até interessante, mas a próxima luta dele continuou com o seu sogro, né? Então durante praticamente uma boa parte da vida também de Jacó, ele teve essa luta também, né, com seu sogro, né? E que também dividiu também ali em três, a lição também divide também em três tópicos, em dois tópicos na verdade. Só que aqui ele já dá um apanhado um pouquinho já depois da vida de Jacó, né? Porque tudo isso aconteceu, né, até por conta do que ele fez, né, ele foi trapaceiro, né, então assim, com o seu irmão, porque como diz lá, era costume, né, do irmão mais velho, o irmão mais novo serviu ao irmão mais velho, né. E o que aconteceu lá atrás? Então acho que todos já conhecem sobre a história de Jacó, e ele foi trapaceiro, ele se fez passar pelo seu irmão, né, para obter também a bênção de seu pai, né? E aí seu pai, como já não podia enxergar, não sentia direito, ele abençoou Jacó, né? Só que ele abençoou Jacó achando que Jacó era Esaú, né? Mas tudo isso tinha aquele, como falado também na parte anterior, era um propósito de Deus que também acontecesse isso daí, né? Que na verdade as nações viriam também de Jacó, né? Mas a gente não pode negar que ele foi trapaceiro, né? Que nesse momento ele realmente quis se passar pelo irmão mais velho para ter essa bênção do seu pai.
E aí começa também, continua também as lutas, né, de Jacó, né? E a primeira luta ali é Jacó, primeiro ponto, que ele foi enganado no seu casamento, né? Então o primeiro ponto ali que ele teve, que Jacó foi enganado no casamento, por quê? Porque quando ele chegou, ele fugiu ali da terra, da sua terra, ele encontrou Raquel. A primeira pessoa que ele encontrou foi Raquel, na qual ele já se apaixonou e ele queria casar com ela, né? Mas aí, tipo, para chegar ao seu pai, Labão, quando ele chegou e conversou com seu pai Labão, Labão fez um propósito com ele, falou: trabalha para mim 7 anos que eu te darei minha filha, né? E aí acho que todos também já conhecem, né? Quando chega no momento de casar, dos 7 anos que ele iria casar com Raquel, Labão não dá Raquel como sua esposa e dá a sua irmã mais velha, né? Então ele já foi enganado aí no casamento, né, também. E aí depois ele teve que trabalhar mais 7 anos depois para casar depois finalmente com Raquel. E o que isso nos faz refletir, né? Olhando para a vida de Jacó, vendo que ele tinha essas lutas, né, diárias, então teve que trabalhar 7 anos, aí depois trabalhou mais 7 anos para conquistar a Raquel, para poder casar com a Raquel, e teve seu salário diminuído 10 vezes. Então a gente percebe o quê? Que Jacó também passava por lutas diárias. E aí isso traz lição para a gente também, que a gente também não está isento disso. Nós também passamos por lutas diárias, né? Mas Deus está conosco, né? Então a gente precisa estar firme, permanecer firme na oração, na palavra de Deus, né? Porque Deus está conosco. Deus é que nos mantém firme aqui, dia a dia, né? Então isso é a lição que tem para a gente sobre essa parte da vida de Abraão, né? E partindo para o final, para o último tópico da lição, que aí justamente vai falar sobre o tema da lição, né? A luta de Jacó com Deus. E aí ele deixa bem claro que a luta maior de Jacó foi com Deus, né? Então, assim, apesar de passar por todos essas lutas que ele teve, a maior luta dele foi com Deus, né? E isso ele deixa bem claro lá em Gênesis 32. Então depois, se tiverem a oportunidade de ler, parar um pouquinho e refletir ali, mais especificamente ali de 22 a 32 vai falar sobre essa luta de Deus com Jacó. Mas o que a gente quer dizer também nesse tópico da lição aqui é que Jacó, primeiro assim, que ele estava regressando já à sua terra, né, a terra de seus pais. E aí ele estava com uma vida totalmente diferente da vida que ele tinha quando ele saiu de lá, né? Ele saiu de lá fugido, ele voltou com uma vida totalmente diferente, já com muitas posses, né? Muitos bens, filhos, né? Então ele estava tentando já voltar para sua terra, né? Só que ele tinha um receio muito grande, né? Ele tinha um medo muito grande. E qual era esse medo? Era o seu irmão, né? Porque ele estava voltando para aquela terra e seu irmão morava lá, né? E quando ele saiu de lá, ele saiu com aquela coisa que, tipo, e seu irmão estava com muita raiva dele, né? Então, assim, quando ele voltou, regressou àquela terra, ele teve muito medo, né, de passar e reencontrar o seu irmão. Ele não saberia o que o seu irmão poderia fazer com ele, né? Então ele já preparou isso daí também. Só que a gente também separa também aqui três pontos também. Primeiro ponto aqui é a oração humilde, né, de Jacó. Então, até que toda essa vivência serviu também, assim, tipo, mostrou para ele assim, ele voltar para o Senhor, assim, tipo, e ter essa oração humilde. Então, assim, a gente já percebe isso já lá na própria modo diferente dele, né? Porque quando ele saiu de lá, ele saiu de uma forma mais egoísta, pensando nele, né? Tanto que ele pediu para o seu pai abençoar e se fazendo por Esaú, né? E agora ele orou a Deus de uma forma muito mais humilde, né? Então ele suplica livremente e confessa o seu temor. E aí isso aqui está no versículo 11 do capítulo 32, diz o seguinte, ó: livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Então o maior temor dele era que o irmão dele pudesse matá-lo, por conta de como ele do que ele fez com o seu irmão, né? Como ele foi trapaceiro com o seu irmão lá atrás.
Esse era o maior temor dele. Então, por isso, ele volta com o coração totalmente humilde, né, tentando esse reconhecimento, esse perdão também do seu irmão. E a segunda parte também desse tópico aí é a estratégia reparadora também que Jacó tentou bolar ali para tentar ver se seu irmão pudesse perdoar, né, pudesse perdoar naquele momento ali. Então, está em Gênesis 13-21, né, o texto é um pouco extenso, também não vou ler aqui, mas basicamente ele bolou essa estratégia, tipo, ele queria entregar alguns presentes para o seu irmão, né? Então, assim, os presentes era propriedade sua mesmo, tipo camelos, né? Então ele tinha animais ali, esses animais, uma parte desses animais ele queria dar de presente para seu irmão, até para preparar o seu irmão para que ele não pudesse fazer nada. Mas o que ele não sabia era que Deus também já tinha transformado o coração também de Esaú. Né? Então Esaú também não estava mais com raiva também do seu irmão. Né? Então, e isso vai ser explicado depois no capítulo 33, né? Quando Jacó encontra com Esaú, que ele já não tinha mais, na verdade era o contrário. Né? E outro também, depois, e por fim, nesse capítulo 32, ele vai falar justamente sobre essa luta, né? Essa luta que ele teve também com Deus, né? Então aí é do versículo 24 até o versículo 31. Então, e aí a gente fica pensando, né? Mas como que foi, né? Assim, será que ele teria lutado mesmo com Deus ou com o anjo do Senhor, né? Então, a gente pode observar que a luta aqui foi iniciada pelo anjo do Senhor. Então, e aí a revista deixa bem claro aqui, fala assim que é uma teofania, né, do Cristo pré-encarnado. Então, assim, e aí diz o seguinte: toda a revelação de Deus é dada pelo Filho, ou Ele mesmo é essa revelação. E aí ele cita também aqui em João 1,18, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Então, João falando, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Né? E Jacó disse, lá em Gênesis 32:30, Jacó disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Né? E aí é interessante também assim que esse texto nos deixa um pouco confuso, porque Jacó disse que viu Deus, né, nessa luta que ele teve. Então, ele teve essa luta onde ele ficou lutando durante a noite inteira, né? E aí assim e João fala que ninguém jamais viu a Deus. E aí como pode isso, né? Tipo, fica uma coisa meio confusa. E aí a lição traz um comentário que vem da Bíblia, né? Um comentário da Bíblia que fala o seguinte, nos mostra dois possíveis significados dessa luta em oração entre o anjo e Jacó. A primeira lição espiritual para Jacó tinha em vista ensinar-lhes sua própria impotência. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é uma segunda significação, entretanto, é mais intimamente ligada com o novo título que lhe foi outorgado. Talvez tenha sido que, assim como ele tinha prevalecido daquela forma física, igualmente ele prevaleceria nas coisas espirituais se aprendesse a submeter-se e a orar. Então, o que fica de lição para a gente aqui é essa vida toda de Jacó, toda essa perseverança, né? Desde lá do ventre, né? Que Deus já tinha determinado, né? Assim, para cumprir o seu propósito. E aí, passando por tudo isso, pelas lutas que Jacó passou, venciou, e depois no seu retorno, né, à sua terra, onde também ele teria esse temor também de encontrar com seu irmão, e aí depois essa própria luta com Deus, né? Então nos mostra o quê? Que a nossa vida toda é baseada em oração. Então esse é o recado que tem para a lição de hoje, que é justamente isso, que a nossa vida é baseada totalmente em oração, né? A gente vai passar por lutas, por problemas, mas a oração que nos mantém em pé, tá bom? E como conclusão também da revista, também vou ler esse trecho aqui. O John White, né, ele escreveu um livro chamado Ousadia na Oração, né? E nesse livro ele cita aquele trecho de Jacó, falando ali nesse trecho da luta, né, que ele teve com Deus ali. Ele fala assim para Deus: não te deixarei ir
se não me abençoares. Então, apesar de toda a luta, ele teve a luta ali a noite inteira, e no final ele falou assim: não te deixarei ir se não me abençoares, né? Então, o que ele diz, John White? Eram as palavras que Deus estava esperando há mais de 40 anos. Né? Ele preferia que Jacó tivesse reconhecido a sua impotência e tivesse se lançado sobre a misericórdia de Deus muito tempo antes. Né? Quando Deus luta conosco, por que continuamos a resistir? Né? Então, essa fica a mensagem para a gente. Né? Por que a gente resiste, né, quando Deus está lutando contra a gente? Né? Então, a gente precisa reconhecer a nossa impotência, né, e se voltar para Deus. Essa é a ideia da lição de hoje, né, de passar para vocês um pouquinho sobre essa vida de Jacó e associado à oração, né, a nossa vida em oração. Tá bom, irmãos? Que todos tenham um ótimo domingo e também uma ótima semana. Deus abençoe a vida de vocês.